repercussões no contrato de trabalho. Eu tenho a alegria de contar com a participação do meu amigo e parceiro, Dr. Franco Almada, advogado trabalhista, para a gente poder trazer para você exatamente essas problemáticas e esses desafios que o advogado trabalhista enfrenta todas as vezes que uma questão previdenciária é trazida aí. Mas aí percebam, não é a questão previdenciária em si, é a questão previdenciária repercutindo no contrato de trabalho. Porque esse talvez seja o ponto mais importante desse nosso diálogo. Muitas vezes o advogado trabalhista está atendendo o cliente com uma questão trabalhista e aquele cliente está com problema previdenciário e os benefícios previdenciários de alguma maneira repercutem no contrato de trabalho porque muitos deles têm como fato gerador a incapacidade para o trabalho. Então, Franco, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio e aí vamos tocar, se apresente aí para o pessoal. Boa tarde, professor Conde, é uma alegria muito grande estar aqui no Intelligence, instituto do qual eu fui e sou eternamente aluno, onde aprendi muito e é uma alegria muito grande aqui estar replicando um pouco do nosso conhecimento agora na vida profissional. Só para contextualizar os amigos que estão nos assistindo, sou advogado trabalhista, faço agora 10 anos de advocacia trabalhista, advocacia militante e me deparo diariamente com causas que envolvem não só a área trabalhista, mas essas áreas também correlatas que é o direito previdenciário. Já patrocinamos mais de 3.500 causas no escritório e nos deparamos cotidianamente com as dúvidas de trabalhadores que têm esse viés previdenciário e que a princípio nós não conseguimos discernir ou enxergar muito bem. Franco, eu sei que um dos principais problemas, e eu digo isso também pela experiência do dia a dia, que você enfrenta lá quando se depara com seus clientes na área trabalhista, é com aqueles benefícios de incapacidade, aqueles benefícios que são pagos em razão da incapacidade para o trabalho, justamente porque a incapacidade para o trabalho ela vai gerar o benefício, mas ela também vai impossibilitar o empregado de exercer o seu labor, de exercer o seu trabalho. Dentro dessa perspectiva de uma enfermidade, de um acidente, de uma doença, quais são os problemas que você visualiza que são mais constantes? Quais são aquelas questões que você acha mais intrincadas e que você acha que realmente tem uma interferência muito grande nessa interseção entre previdência e trabalho? Pois bem, quando eu fui convidado, eu pensei em algo que a gente pudesse resumir e que fosse compatível até com o tempo que a gente tem. Então, o que eu vou falar agora para ilustrar, e aí o advogado trabalhista, jovem advogado que está nos assistindo, pode identificar bem, é exatamente a situação quando ele atende um trabalhador que recebeu um benefício previdenciário e que não teve a prorrogação daquele benefício deferida pelo INSS e que tenta uma recolocação na empresa. E a empresa diz que ele não está apto a trabalhar e que ele volte para o INSS. O trabalhador ele fica num limbo, não sabe se procura a Justiça do Trabalho, não sabe se procura a Justiça Federal e, no mais das vezes, vai procurar o advogado e cabe ao advogado ali naquele momento, naquele atendimento, fazer realmente uma espécie de triagem para entender a problemática que está colocada à sua frente. Então, no mais das vezes, quando a gente começa essa investigação, o que é que a gente vai perceber? Que o trabalhador recebeu um auxílio doença simples, ali no Código B31, mas que na verdade deveria ser um auxílio acidentário, porque aquele benefício ele decorreu de uma doença ocupacional, às vezes ele decorreu de um próprio acidente de trabalho, onde não houve a emissão do CAT, e acaba que o trabalhador não recebeu o benefício sob o Código B91. E aí nessa investigação você acaba descobrindo também até uma outra demanda, não é verdade? Exatamente. Acaba saindo dessa investigação outra demanda que você nem sabia que existia, uma demanda de uma indenização, algo assim. E falando sobre isso, é importante ficar bem claro a diferença entre o auxílio doença comum, Código B31, e o auxílio doença acidentário ou doença ocupacional, como eu disse, o Código B91 do INSS. Porque essa diferença vai ser crucial
na repercussão do contrato de trabalho. Enquanto os dois casos ali pelo artigo 476 da CLT, eles vão suspender o contrato, o auxílio-doença acidentário, por força da lei do FGTS, lei 8.036/90, salvo engano, e por força da própria CLT, ele vai ensejar o pagamento de algumas verbas acessórias do contrato, tais como depósito de FGTS, tais como a estabilidade, na perspectiva, por exemplo, de que o trabalhador ele volte, ele vai ter uma estabilidade de 12 meses. Então, ele pode até ser demitido, né, por justa causa, mas não pode ser demitido sem justa causa. Então, são vários os desdobramentos que podem surgir diante dessa entrevista. E ainda tem, como o doutor Franco falou, essa questão dos direitos acessórios, que o TST reconhece o direito do trabalhador de manter o plano de saúde quando o afastamento é acidentário. Então, quando o afastamento se dá por acidente de trabalho, além disso que o Franco falou, de ele ser estável, dele ter direito ao fundo de garantia, ele ainda tem direito à manutenção do plano de saúde que a empresa, porventura, tenha oferecido aos seus trabalhadores e ele esteja inserido dentro desse grupo já beneficiário do plano, então tem que manter. Portanto, não é uma suspensão contratual comum. Exatamente. Na verdade, é uma suspensão contratual diferente. Outra coisa que eu queria te perguntar também, Franco, e aí já caminhando nesse rumo, né, que a gente está falando da incapacidade e tal, existe muita dúvida sobre o acidente de trabalho, né? Essa questão do acidente de trabalho. O acidente de trabalho, ele pode ser uma doença ocupacional, ele pode ser ele pode ser um acidente com causa, ele pode ser um acidente típico, mas em todas as suas situações, todas as suas vertentes, ele provoca a estabilidade, não é verdade? E aí o que é que acontece? Muitas vezes o trabalhador que se afastou por acidente, ele tem o seu benefício previdenciário encerrado e ele não volta para a empresa. Ele não volta, né? Ele não se sente apto a trabalhar por alguma razão e ele não volta para a empresa. E a própria empresa muitas vezes não sabe o que fazer, porque o trabalhador formalmente está apto para o trabalho, mas não está efetivamente, né, na prática, apto para o trabalho. O que é que isso acaba gerando? Quais são os problemas que você vê no dia a dia decorrerem desse fato? Pronto. Tem duas questões interessantes para levantar a partir dessa visualização, que é a primeira. A gente percebe, até quando assessora empresas, ou mesmo quando demanda empresas, um receio muito grande do empresário em emitir o comunicado de acidente de trabalho. Para o empresário é como se ele... Olha, mas eu vou assinar minha própria culpa, vou assinar aqui a minha vou atestar, né? Minha sentença de condenação. Então, primeiro é muito bom esclarecer isso. Se há um acidente de trabalho, ou se houve um acidente de trabalho na empresa, o mais adequado é que a empresa faça o comunicado e investigue esse acidente. Isso vai evitar, inclusive, demandas judiciais ou fortalecer a defesa em demandas judiciais. Para a gente ter um exemplo bem claro, não é todo acidente que vai gerar responsabilidade civil. Por exemplo, um motorista que ele está na função dele de motorista e ele avança um sinal vermelho e se acidenta e quebra um braço e quebra uma perna, foi acidente de trabalho, mas a empresa não vai ter qualquer responsabilidade sobre isso, porque ele infringiu uma legislação, a legislação de trânsito. Se esse mesmo motorista ele se acidenta, não porque passou o sinal vermelho, mas porque precisou frear e o freio não estava lá, então já vai ter uma responsabilidade da empresa por conta desse acidente de trabalho, uma responsabilidade de danos morais, danos materiais, enfim. Então a primeira questão é a comunicação desse acidente. E por vezes o trabalhador também não tem muita, digamos assim, preocupação em conseguir essa comunicação. Ele acaba recebendo o auxílio-doença comum e não exige, digamos assim, das autoridades competentes, que não é só a empresa que pode emitir esse comunicado, essa emissão da CAT. Até porque, para efeito de valores, o benefício de auxílio-doença comum não muda, não se diferencia do benefício de auxílio-doença acidentário. O valor do benefício é exatamente o mesmo. Então o trabalhador acaba não sentindo no bolso de imediato, mas isso depois é que traz todos esses problemas. E sobre essa, ainda que o professor perguntou sobre essa questão do afastamento,
E aí existe, aliás, a súmula 32 do TST, que ela vem falar exatamente dos 30 dias, quando ele se afasta, que cessa o benefício, ele não volta, passa 30 dias sem voltar e aí vai dar o abandono de emprego. Existe uma cultura, né, se popularizou essa expressão do 30 dias que dá abandono e às vezes o profissional e até o preposto, até a empresa não sabe nem de onde vem essa informação dos 30 dias. Pensa que está na lei, que 30 dias é abandono. O abandono, só caminhando um pouco aqui paralelo, ele pode ser até em tempo inferior aos 30 dias. Sim. Vai depender do ânimo de abandonar. E esses 30 dias vêm exatamente quando é cessado o benefício e o trabalhador passa 30 dias sem voltar e aí sim ele tem um abandono de emprego. Outro benefício que eu queria também comentar contigo aqui, Franco, é o salário família. O trabalhador muitas vezes ele tem direito ao salário família, mas ele não demonstra perante o empregador, ou a empresa não se interessa em demonstrar, né, em exigir dele a demonstração desse benefício. E aí, muitas vezes, depois ele entra na justiça cobrando, né, na justiça do trabalho. É como se fosse um pagamento, digamos assim, do benefício que não foi dado a ele. Você tem visto muita demanda que envolva esse benefício, o salário família? Quais são os principais problemas que você se depara com relação a esse benefício? Sobre esse salário família, o curioso, professor, é que primeiro você tem que até conseguir entender a terminologia utilizada pelo trabalhador para esse salário família. Eu, quando comecei a advogar, se sentava lá no meu escritório e a pessoa pedia os abonos. Doutor, quero cobrar meus abonos, etc e tal. E eu, que é abono? Não, mas vamos cobrar. E ia pesquisar o que era abono. E é justamente o salário família, que ele não chama de salário família e chama de abono. E eu, particularmente, acho a discussão mais boba que existe, essa questão de salário família, uma discussão judicial por conta disso. Porque, a rigor, o empregador, ele não vai ter nenhum ônus de pagar o salário família, né? Ele vai fazer, na verdade, um repasse. Ele não vai tirar do bolso dele ali para pagar. Agora, o interessante é que o senhor, como magistrado, já deve ter se deparado com a situação. Até judicialmente, a pessoa requer o salário família e não junta os documentos necessários. A certidão de nascimento, comprovante de escolaridade, questão de vacinação. E aí, às vezes, fica bem evidente que, ora, se judicialmente a pessoa não juntou, quiçá administrativamente perante a empresa. Mas, lógico, se a empresa sabe, e é muito difícil você estar ali numa relação de trabalho e não ter a consciência que seu empregado é pai, é mãe e a idade dos filhos. Ela deve, sim, procurar investigar isso e pagar essa verba, até porque... Nem sai do bolso da empresa, na verdade, dela, né? É um repasse, assim, é uma situação muito boba para se chegar à justiça. É verdade. No final das contas, não sai do bolso da empresa, porque o salário família, ele é um benefício previdenciário que é operacionalizado pela empresa. O dinheiro vem da Previdência. Então, o empregado apenas deve apresentar a documentação e aí a empresa, muitas vezes, na verdade, tem o dever de exigir esses documentos. Justamente porque, caso o trabalhador reúna condições e a empresa não esteja operacionalizando o pagamento, o trabalhador depois vai entrar na justiça cobrando e é na justiça do trabalho. A justiça do trabalho acaba condenando a empresa a ter que indenizar o trabalhador no valor correspondente ao salário família, justamente porque a empresa não adotou essas providências que são simples, que é pegar esses documentos, como o Franco falou, certidão de nascimento, para provar que tem filho de idade não superior a 14 anos, cartão de vacinação, no período de vacinação, e também, se a criança já tiver em idade escolar, o comprovante de matrícula do menor na escola. E aí apresenta isso à empresa, a empresa faz o repasse e depois compensa com aquilo que ela paga a Previdência. Agora, o que acontece muito, professor, também trazendo para a prática, é que às vezes a empresa, não você fazendo a entrevista, não pagava lá o salário família, não. Mas aí pagava um salário por fora, que se fosse por dentro, superaria o valor do teto do salário família. Então, você fica até no dilema. Você cobrar o salário por fora, não tem salário família. Então, acontece isso também às vezes. Esse ponto que o Franco colocou é um ponto interessante, porque o salário família é um benefício pago ao trabalhador empregado de baixa renda. Então, ele não pode ter um salário muito elevado, existe uma previsão na legislação previdenciária, e se ele tiver um salário muito elevado, ele não faz jus ao salário família. E aí o que ele colocou foi exatamente uma questão interessante, né? Ele tem um salário oficial
que é um salário que se insere dentro do que se considera baixa renda, mas ele ganha por fora, não é isso? E aí, se você juntar o que ele ganha oficialmente com o que ele ganha por fora, ele deixa de ser um segurado de baixa renda e, consequentemente, passa a não ter mais direito ao salário família. Aí vem esse dilema. E essa avaliação, só um detalhe, Franco, essa avaliação é interessantíssima, porque isso daí está totalmente associado às duas coisas, né? É uma coisa que você tem uma demanda trabalhista clara, que é o pagamento do salário por fora, e você tem um benefício previdenciário que só é devido se esse salário por fora não existisse. E aí você fica ali sem saber o que é que vai cobrar, né? Se é o salário família ou o salário por fora. No mais das vezes é mais fácil provar o salário família do que o salário por fora. É, bem mais fácil. Até porque os critérios são objetivos, né? Bem, uma outra coisa também, Frank, que eu queria aqui conversar contigo, eu queria tocar também nesse ponto, é sobre o benefício de aposentadoria, né? O trabalhador, ele pode se aposentar por invalidez ou ele pode se aposentar espontaneamente. Se a aposentadoria for espontânea, ela pode ser por idade ou por tempo de contribuição. Por enquanto, nós ainda temos essa possibilidade. Enquanto não vem a reforma da Previdência, a gente ainda tem a possibilidade de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Até ele se aposentar, né? Isso, é. A aposentadoria por invalidez, ela tem como fato gerador a incapacidade para o trabalho. A incapacidade para o trabalho. O trabalhador não pode trabalhar e aí se aposenta por invalidez. Obviamente que é uma incapacidade mais robusta, é uma incapacidade mais permanente do que a incapacidade decorrente do auxílio-doença. Só que a legislação trabalhista diz que o trabalhador que está aposentado por invalidez, ele não tem o seu vínculo rompido, o vínculo continua, né? O contrato fica só suspenso. E aí muitas vezes acontece a seguinte situação, eu queria saber se isso já aconteceu, eu digo isso porque eu já me deparei com isso no dia a dia, eu quero saber se já aconteceu contigo. De a empresa, de repente, precisar alterar sua sede ou até mesmo encerrar suas atividades, às vezes é uma empresa que está fazendo uma obra certa, e tem um trabalhador aposentado por invalidez ou afastado, às vezes não é nem uma aposentadoria por invalidez, às vezes é um afastamento por auxílio-doença mesmo, e fica com aquele contrato suspenso e fica ali numa situação também complicada de não saber o que fazer, né, já que o contrato fica suspenso. E aí uma pergunta que se faz, talvez já tenha sido feita a você, mas já faz mais de 5 anos que está nessa situação, eu não posso chegar lá e mandar embora e consignar. Como é que tu tem se deparado com isso na prática, essas situações? Professor, já ocorreram essas situações e às vezes ocorre, inclusive, do advogado nem saber que existe essa aposentadoria por invalidez. Então, fica a dica aqui para os colegas fazerem realmente essa pesquisa perante o INSS. Que não é difícil de fazer, né? Que não é difícil, hoje está bem mais simples, porque com o INSS digital, então o advogado ele tem acesso a uma série de informações sem precisar até se deslocar para o INSS. Mas já aconteceu, já me deparei com situações em que o trabalhador chega, ele está sem a carteira, ele não entende, às vezes, até muito bem o que está acontecendo, e surge uma demanda trabalhista. E essas demandas já chegaram a ser resolvidas meio que digamos até assim, na marra, né? Ali naquele acordo em audiência, onde você consegue a compreensão da empresa por um lado, do magistrado por um outro, mas é uma situação bem complicada, porque por mais das vezes, se você fizer uma alteração que vai transformar aquilo numa rescisão, vai ser, regra geral, em prejuízo do trabalhador que está recebendo ali um benefício, né? E tem também a questão de se você, por exemplo, como o Dr. Franco está falando, você faz um acordo e através do acordo consegue rescindir o contrato de trabalho, sendo que o contrato está suspenso. O trabalhador acaba perdendo algumas coisas, porque, por exemplo, se é um benefício acidentário, ele teria o plano de saúde, ou então o recolhimento do fundiário, e ele acaba não tendo. O benefício não é cessado, porque enquanto o trabalhador está recebendo o benefício, ele se mantém como segurado, ainda que ele não esteja com o contrato de trabalho em vigor, mas ele fica no prejuízo, com certeza, porque ele deixa de ter alguns direitos que ele teria se o contrato permanecesse em vigor. Nessa situação, às vezes, o trabalhador, ele enxerga, assim, tem uma visão um pouco míope e enxerga um benefício de, por exemplo, vamos lhe dar R$5.000 aqui para a gente romper. E ele só enxerga aqueles R$5.000 naquele momento. E não enxerga o que vai perder numa efetiva rescisão, né? Então, aí o advogado ele tem que fazer o trabalho realmente de consultor,
tem que fazer o trabalho de buscar o que é melhor para o cliente dele e advertir de todas essas peculiaridades do caso. E um outro benefício também que eu queria falar contigo, que eu acho que também você deve ver sempre, né? É o salário de maternidade. A mulher que está ali no período gestacional se afasta em razão do parto e aí tem o pagamento do salário de maternidade. E muitas vezes essa mulher, ela confunde salário de maternidade com estabilidade. Não sei se você já se deparou com essa situação. O que é que tu tem visto sobre isso, assim? Já chegou no teu escritório alguém querendo cobrar isso da empresa, o salário de maternidade da empresa, ou sem saber como era? Já aconteceu de você se deparar com isso? É uma dúvida bem comum essa, onde a pessoa também pensa que aquilo ali é um dinheiro que a empresa vai dar para ela, e tal qual a gente falou aqui no salário família, a empresa também vai fazer o repasse e vai descontar lá do que ela deve ao INSS. E não são raras as vezes que as demandas chegam ao judiciário, mas não só nessa perspectiva, mas até naquela perspectiva onde há um rompimento de contrato e até por conta da data da audiência que não foi tão rápida, se entra no gozo do que seria o gozo desse benefício e acaba se resolvendo judicialmente, exatamente as empresas fazendo o repasse. Mas sim, essa informação ela não chega bem precisa ao trabalhador de quem deve pagar. E às vezes eles acabam criando uma celeuma desnecessária justamente por essa falta de informação. E é interessante também porque a legislação previdenciária ela define o momento em que o benefício pode iniciar, que são 28 dias antes do parto. E muitas vezes nem o empregado nem a empresa sabem disso. E não sabem como é que isso se inicia. Então, muitas vezes a trabalhadora não sabe se chega lá e diz que quer se afastar, ou se tem que apresentar algum tipo de atestado, alguma coisa do médico que a acompanha, e fica aquela dúvida em cima desse benefício que, como o Dr. Franco falou, não é pago pela empresa, é pago pela Previdência. A empresa vai apenas fazer o repasse. Outra coisa que eu queria também te perguntar, Franco, é sobre dois direitos trabalhistas que muitas vezes, quando o trabalhador está afastado, ele nem sabe que tem ou não sabe quem paga, que é o 13º salário e as férias. Quando o trabalhador está afastado, em razão de um benefício previdenciário, quem é que paga o 13º salário dele e como é que fica as férias? Bom, o 13º é pago pelo INSS proporcional ao tempo que ele se afastou. Então, vamos imaginar aqui que o trabalhador ele se afastou por 2 meses, ou 3 ou 4, retornou ao trabalho, aquela proporcionalidade do tempo que ele se afastou vai ser pago pelo INSS. E para o cálculo desse 13º e a responsabilidade do INSS nesse pagamento, pouco importa o tempo de afastamento. Já as férias vai ter uma diferença, né? Porque se o trabalhador se afastar por mais de 6 meses, e esse afastamento ele não precisa ser contínuo, então o trabalhador ele pode ter recebido o benefício 2 meses, voltou a trabalhar mais 2, 3 meses, se afastou por mais 4, já deu 6, aí se afastou por mais 1 mês, passou dos 6 meses, ele não vai ter o direito a receber essas férias. Esse cálculo pode parecer até simples, professor, mas gera muita demanda trabalhista por conta dessa, eu acho até de uma certa confusão entre 13º e férias feitas pelo trabalhador. E muitas vezes o trabalhador não sabendo disso, e até o advogado mesmo não sabendo disso, entra na justiça cobrando essas férias, na verdade, e aí acaba gerando uma sucumbência, um problema, porque está cobrando algo indevido, justamente porque ele perdeu em razão do afastamento. Cobrando férias, cobrando o FGTS, quando não há um reconhecimento do auxílio acidente, porque essa questão tem que ficar bem clara. Se eu ajuizo uma demanda e eu identifico que aquele auxílio que foi recebido como auxílio doença simples, na verdade deveria ser um auxílio acidentário, eu não posso simplesmente ajuizar uma demanda cobrando o FGTS que deveria estar depositado. Eu tenho que abrir uma causa de pedido explicando que houve um acidente, uma doença ocupacional, pedindo reconhecimento, a retificação desse auxílio doença comum para auxílio doença acidentário, para daí concluir e formar o meu direito ao FGTS, por exemplo. Verdade. E uma última coisa, Franco, já para a gente caminhar para o encerramento.
O TST tem uma súmula, que é a súmula 378, que fala sobre estabilidade acidentária, e ela tem um detalhe interessante. Ela diz que para o trabalhador ter direito à estabilidade é preciso que ele se afaste por mais de 15 dias e receba o auxílio doença acidentária, que é isso que você falou, o Código 91. Mas lá na mesma súmula tem uma ressalva que diz assim: ressalvados os casos em que o trabalhador descobre uma doença profissional após o contrato, que seria aquela situação em que o trabalhador ele foi demitido, fez o ASO demissional, que é o atestado de saúde ocupacional, deu ok, ele se afastou, mas aí depois começou a apresentar sinais e sintomas de uma doença, foi ao médico e o médico identificou que aquilo dali era uma doença profissional. Você se deparou já com essa situação, o trabalhador chegando às vezes um ano e meio depois que o contrato acabou, apresentando claramente os sintomas de uma doença profissional e de repente pedindo uma estabilidade ou uma indenização? Já nos deparamos com isso e a dica que eu deixo para o advogado trabalhista que se depara com esse tipo de situação, e agora ainda mais com a reforma trabalhista, é a prova. Porque a gente sabe que com essa alteração na reforma, no caso desse, possivelmente vai ter perícia, e o que a gente vê é que a perícia, ela acaba investigando se a pessoa, o peso dela, o que é que ela fazia, como era a alimentação, até isso vai se investigando para, digamos assim, limitar... Fazer o nexo, né? Fazer o nexo e limitar as concausas. Então, hoje, cada vez mais você tem que se preocupar em laudos médicos, em fazer realmente uma perícia, até uma perícia particular com esse trabalhador, para entrar já com o direito bem formalizado nesse sentido. Porque a cada passo que se dá entre o rompimento do contrato e o ajuizamento da ação, mais vão entrando uma série de condições que podem desvirtuar a conclusão de que se tratava de uma doença ocupacional. E vai tornando mais difícil também a caracterização desse nexo, né? Porque já tem um tempo, às vezes até mesmo o local de trabalho mudou, o modo de fazer o trabalho mudou, e aí você não tem muito bem como identificar esse link. Franco, eu te agradeço demais a tua presença aqui. Para mim é sempre um grande prazer poder bater esse papo com um amigo e alguém que está realmente inserido na realidade. Eu sempre digo, e os nossos alunos, eles são... na grande maioria das vezes, advogados militantes, alguns já mais experientes que estão querendo se reciclar, outros jovens advogados que estão querendo realmente receber esse conhecimento e antecipar a experiência, porque eu digo que esses cursos práticos antecipam a experiência, né? Sim. A experiência vai acontecer com o tempo, mas quando você vem para um curso que te traz essa prática para a tua realidade, tu antecipa a tua experiência. Então tu consegue se fazer alguém experiente com menos tempo do que outro que não está ali naquela qualificação. Então eu te agradeço a tua presença e eu deixo o convite para os colegas que estão aí nos acompanhando. No próximo dia 4 de agosto, perdão, 4 de setembro, nós estamos em agosto, 4 de setembro, próxima semana, nós estaremos aí iniciando um curso que é os benefícios previdenciários e suas repercussões no contrato de trabalho. É um curso inédito. Foi formatado por mim, pelo professor André Studart, que é procurador federal, que defende o INSS nas demandas previdenciárias, para a gente poder justamente estabelecer essa ponte entre previdência e direito do trabalho e contrato de trabalho, que traz essas questões que nós colocamos aqui e tantas outras que a gente vai conseguir conversar sobre elas no nosso curso. Então fica aí o convite para você. Muito obrigado. Professor, agradeço o convite, a participação. É sempre uma alegria realmente estar tratando da prática. Eu acho que isso é muito importante para o advogado, seja ele mais experiente ou menos experiente, mas principalmente para o jovem advogado. E realmente você conseguir dominar a parte trabalhista com a parte previdenciária vai abrir um leque enorme de atuação na advocacia, na sua advocacia, porque você consegue, inclusive, trabalhar com causas concomitantes, né? Então você vai ajeitando... Às vezes uma coisa gera outra, né? Você vai ajeitando algo na trabalhista que ali já vai repercutir no previdenciário e o cliente fica bem atendido. Muito obrigado. E tantas outras coisas que nós não falamos ainda e que certamente nós vamos abordar no curso. Só um detalhe.
esse nosso bate-papo aqui vai ficar à disposição lá no nosso canal do YouTube. Então, se você está assistindo esse vídeo ao vivo, conversa, divulga, espalha aí para os seus amigos que nós conversamos sobre temas interessantes e que vai ficar à disposição lá no canal do YouTube. E se você está vendo só a chamada do vídeo aí no Instagram ou no Facebook, você pode depois entrar lá no nosso canal do YouTube que fica lá à disposição, ok? Muito obrigado e até a próxima.